Etapa 6: Potência de equipamentos. O curso de elétrica para engenheiros, ele tem o objetivo de direcionar toda a atividade que necessita de energia de forma correta, para não parar a obra, para não ter problemas com a obra, tanto na produção como na segurança. Para sabermos corretamente qual é a distribuição correta, precisamos conhecer os equipamentos. Então os equipamentos, eles têm linha, né, de equipamentos. O que significa isso? As indústrias, as lojas, elas separam a linha home, linha profissional industrial, de acordo com a potência. E a potência influencia no seu tempo de horas de uso. Então, se você tem uma furadeira de 650 watts, ela vai te dar lá no manual um tempo máximo de uso por dia. Ou trabalha-se X horas, trabalha-se 30 minutos e descansa 30 minutos. Por quê? Porque o equipamento não aguenta, ele não é para isso. Então a linha Home, ela é exatamente isso, ela vai deixar os equipamentos que você usa pontualmente. Você vai furar uma parede, vai cortar ali, então ela tem esse objetivo. E a potência, aquela que a gente está desde a primeira aula falando, é ela que vai determinar qual é o tipo de linha. E o engenheiro que vai numa loja e pergunta para o vendedor qual é o melhor equipamento para o seu trabalho, ele não sabe o que ele está fazendo. Porque um engenheiro, ele precisa saber sobre equipamentos. E até vai ter um curso, a Gaula Engenharia vai oferecer esse curso lá na frente. Por quê? Se você precisa furar um pilar para fazer um reforço estrutural e você vai trabalhar o dia inteiro naquele pilar, você precisa organizar a sua equipe e suas ferramentas para isso. Então, se você tem um equipamento de linha profissional, que a média do equipamento, isso é manual por manual, não tem como determinar e apresentar aqui equipamento por equipamento, porque a tecnologia muda e isso pode influenciar no tempo e na potência. Mas se você souber o conceito, é o segredo para você escolher o seu equipamento. Então, se um equipamento profissional dura até 4 horas e você trabalha 8 horas por dia, logo você precisa de 2 furadeiras profissionais para executar aquele trabalho. Não necessariamente precisa de 2 profissionais. Você precisa de 2 equipamentos para executar o serviço. Senão o equipamento em pouco tempo vai estragar. Tá? Então, se você tem um equipamento que no mercado oferece uma potência alta, acima do normal, ela já é de uma linha industrial, você pode ter certeza que você vai poder usar ela o dia inteiro e não vai ter problema nenhum. Então, a potência, ela te dá o tempo de uso que você precisa e a força para aquilo acontecer. Então, se você pegar uma furadeirazinha de 650 watts, de encaixe mandril e querer furar um concreto, você vai demorar aí 1 hora. Se você pegar uma furadeira SDS Plus, encaixe SDS Plus de 850 watts, você vai demorar 5 minutos. E se você pegar uma furadeira de encaixe SDS Max, com uma potência aí de 1400 watts, você vai demorar 1 minuto. Mas nem sempre você pegar a linha industrial vai resolver seu problema. Por quê? Porque o equipamento é pesado, o equipamento é mais pesado, o equipamento muitas vezes exige mais energia, então você precisa aumentar a bitola do seu fio, você precisa aumentar o seu disjuntor, você precisa de mais energia geral para chegar. Então, olha a análise que o engenheiro precisa fazer para montar a sua estrutura de execução. Você primeiro precisa escolher o seu equipamento. Seu equipamento vai influenciar em todo o resto da execução. Então assim, eu vou usar 4 marteletes industriais de 1400 watts, que duração de 8 horas por dia,
então vai me dar essa condição, esse tipo de fio, esse tipo de disjuntor e essa necessidade de energia. Então essa é o fator principal dos equipamentos. Agora eu vou apresentar algumas diferenças de equipamentos. Tá? Na verdade o objetivo é o mesmo, só é uma serra circular aí. Ela tem a mesma característica em relação a disco, tá? Por quê? Porque essa medida de 185 para 184, o encaixe do disco é o mesmo. E a tensão é a mesma. Porém, a diferença aqui é a potência. Então nós temos aí uma Bosch 2000 watts, ela é muito mais potente, então ela dura muito mais. Você pode pegar o manual dela lá, deve estar dizendo de 1 hora, 40 minutos sem parar. Aí a gente está em segunda, a Makita, 1600 watts. Então, engenheiro, não é um equipamento melhor da Makita, tá? Isso é relativo. Tem muita relação com a potência, como você usa. Sim, as marcas influenciam, mas você pode ter certeza, entre pegar uma Makita de 1600 watts e pegar uma serra circular de 2000 watts da Bosch, a da Bosch vai atender melhor, tá? E a da DeWalt 1400 watts. Então a gente tem 600 watts de diferença da Bosch. E olha o preço. O preço muito próximo uma da outra. Então assim, você poderia comprar da Makita, porque ela é um preço menor, a potência é um pouco diferente, mas no final das contas você nunca compraria a da DeWalt. Não é porque a DeWalt é marca ruim, porque a DeWalt é uma marca boa. Eu já utilizei muito o equipamento dela. Porém, a potência dela é baixa. E se a potência dela é mais baixa, o tempo de uso é menor. Então a tendência de quebrar é maior. Aí vai falar, DeWalt não presta? Não, na verdade, você não sabe diferenciar a potência e o tempo de uso. Então você não pode associar uma Bosch na mesma de 2000 watts na mesma proporção de uma DeWalt 1400 watts. Agora compra uma DeWalt 2000 watts e utiliza junto com uma Bosch 2000 watts. Aí você vai poder dizer que aquela ferramenta é melhor que a outra. E isso é muito preocupante porque quando você solicita a compra na loja ou para o seu comprador da obra, muitas vezes ele fala, encontrei uma mais barata aqui, ó, uma DeWalt, taranana, igualzinha que você pediu. Então, quando você vai solicitar a sua ferramenta, o seu equipamento, coloque a potência que você quer. Mais importante do que a marca é a potência. E a potência vai influenciar na execução do serviço. Você pode ter certeza que uma furadeira para furar concreto ou um martelete para demolir um concreto, a potência vai influenciar no seu resultado e na sua produção. E isso acontece muito, muito. Em muitas obras que eu fiz assessoria, que eu fui fazer a obra, pegar a obra pela metade, a primeira coisa que eu olho, a primeira coisa que eu identifico é a falta de produtividade pela má escolha dos equipamentos. Para encerrar aqui, uma diferença importante, muitos não sabem, tá? O equipamento não se chama Makita, se chama Serra Mármore. Makita, todo mundo chama de Makita pela marca ter iniciado, a ferramenta, mas o nome da ferramenta correta é Serra Mármore. E existe uma grande diferença entre Serra Mármore e Serra Circular. Serra Mármore, ela tem uma potência igual ou até parecida aí, vamos dizer assim, a gente tem 1500 watts e 1600 watts, porém o giro dela é diferente. Por quê? Porque o giro da Serra Mármore tem que cortar o concreto, tem que cortar o mármore. Serra Mármore é o nome, já diz. Então ela precisa ser mais rápida para cortar. E a serra circular não, ela precisa ter uma velocidade menor porque ela vai cortar madeira. Se você cortar madeira com a Serra Mármore, você vai perceber que muitas vezes ou você queima a madeira de vez de cortar, ou o chicote, na hora que se você cortar errado, a máquina pode te machucar, porque a alta velocidade não é recomendável para cortar madeira. Então existem diferenças de equipamentos que vai ter um curso que pode auxiliar vocês na escolha
desses equipamentos. E duas recomendações que eu deixo para vocês ao adquirir um produto ou retirá-lo da loja, é necessário verificar se ele está em perfeito estado e sempre que possível solicite um teste no próprio estabelecimento. Parece uma coisa boba, mas geralmente quando uma pessoa vai buscar um equipamento e normalmente não é um engenheiro, a pessoa pega o equipamento, chega na obra e está quebrado. Para trocar é uma perda de tempo importantíssima. Pode parar uma produção, pode parar 3 homens, 10 homens, porque um equipamento foi comprado, chegou no local e muitas vezes a obra é longe, então a loja é longe. Então para você ir lá trocar, demanda tempo, demanda gasolina. Então é uma dica importante que parece boba, mas não deixem de verificar os equipamentos antes de chegar. E outra dica importante é: leia atentamente o manual de instruções. Nele deve constar informações sobre as características do produto, o modo de uso, indicação de assistência técnica e termo de garantia. Então, qualquer curso da Gauss Engenharia, ele não vai direcionar para um determinado equipamento. Por quê? Cada equipamento já tem o seu manual de uso. O mais importante é você saber o conceito do equipamento, saber o conceito, saber a necessidade que você precisa e ler o manual do produto. Bíblia do engenheiro é manual do produto.